Boa tarde a todos. Vamos fazer um procedimento agora para receber um reiki. O reiki é uma energia universal e hoje eu e a Sabrina vamos transmitir essa energia universal para cada um de vocês que estão aqui presentes. O reiki ajuda a curar tanto o corpo físico como o emocional. Então hoje eu vou pedir para cada um focar num problema que querem resolver. Pode ser um problema de saúde, um trauma do passado, alguma coisa que ficou e ainda afeta vocês e que machuca, incomoda. Então vamos pedir hoje para que essa doença, esse trauma seja curado e que a energia reiki entre em nós e purifique nosso corpo, alinhe nossos chakras e nos ajude a resolver esse problema. Então, antes de nós começarmos, eu queria que todos nós fizéssemos um Pai Nosso, pode ser? Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Agora vamos nos manter de olhos fechados, serenos, para receber essa energia. Iniciando a aplicação dos símbolos, daí comigo. Conchas de Shonen. Seireki. Shokuhei. Oesta. Mate. Koe. Voe. Mahi. Iniciando o reiki.
retornando. Vamos fazer uma prece de encerramento. Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estão todos bem? A escala energética. Se quiserem sentar para ali, os batistas, se quiserem sentar na escala. Eu senti a mão bem quente, saiu muita energia. Então, uma boa tarde a todos presentes que já chegaram. Sejam todos muito bem-vindos. Eu me chamo Iá Almeida, eu sou Iá Issá da Teologia de Cáritas e dirigente da Casa dos Caminhos de Jesus, e também do Santuário Novo Amanhecer, que é esse espaço geográfico que contempla hoje a Capela de Pai João de Aruanda. Então, agradeço a presença de todos. Quem é que é a primeira vez que vem? As 4 meninas. 4 meninas mais aqui, 6. Já foram em algum terreiro de Umbanda alguma outra vez? Já foram. Então tá, então já estão ali conectados com a energia de Umbanda, já são receptivos, né? Já tem essa simpatia pelo terreiro de Umbanda, que é essa energia que nos cativa em primeiro momento, porque a gente chega e toma aquele axé, assim, toma aquela energia, aquela sensação de alívio, aquela sensação de acolhimento, aquela sensação muitas vezes também de pertencimento, porque se a Umbanda não fosse tão cativante, nós não iríamos nos engajar e pertencer a ela, porque a gente não só pratica a Umbanda como religião, a religião de Umbanda também é uma filosofia de vida. E quando a gente trabalha na Umbanda já como filosofia de vida, a gente deixa de praticar a Umbanda em um único dia na semana, ou de forma quinzenal, como a casa em que a gente se engaja, pratica, né? Se expõe e recebe irmãos em sofrimento. Quando a gente trabalha com a Umbanda como filosofia de vida, são todos aqueles dias em que a gente acorda e vai dormir, que a gente trabalha a nossa religiosidade. Porque a religião, ela tem um único fundamento, que é nos ligar, religar com a espiritualidade. Fazer a gente enxergar o mundo de uma outra forma, uma forma mais engajada, uma forma em que o mundo que a gente enxerga é aquele que a gente cria. É a coletividade das muitas manifestações que vão ali no nosso dia a dia. Porque eu posso olhar uma pessoa e aquela pessoa me parecer estranha, me parecer antipática, me parecer uma pessoa que eu preciso manter distanciamento. Uma pessoa que me traz, inclusive, maus pensamentos, uma má energia, uma má prática, um olhar totalmente inclinado à rejeição. Mas a partir do momento em que eu mudo meu olhar em relação àquela pessoa, que eu começo a enxergar as ações dela como sofrimento, que eu começo a experimentar o mundo a partir dos olhos da espiritualidade, eu trago aquela pessoa para perto de mim, eu começo a me movimentar na religião de Umbanda, porque ela é a manifestação do espírito para a prática da caridade. Caridade no sentido de olhar o sofrimento do outro e aspirar que ele cesse, fraternidade, não me sentir nem superior nem inferior a ninguém, humildade, e manifestar amor de forma condicional a incluir todos no meu coração. Amor, ágape. Então a união de ágape com a união de humildade, com a união de fraternidade, é o amor fraterno engajado no mundo que a gente chama de caridade. Caridade no sentido de incluir tudo, todos, tudo e todos dentro do meu coração. Porque a partir do momento em que eu amo um e detesto o outro, eu não amo ninguém. Porque é um amor que está condicionado a um e outro. Por que eu amo um e o outro eu detesto? O que esse um tem que o outro não tem? Se somos todos nós filhos do mesmo Pai. Então é esse sentido que a gente traz sempre essa reflexão. Quando a gente tem amor por uns
e espanto por outros, a gente acaba que a gente precisa ponderar esse condicionamento de amor, porque ele não é um amor, ele é uma inclinação, um sentimento, um relacionamento que a gente precisa se aproximar para se sentir bem. Quando que, na verdade, a gente precisa estar bem em todos os lugares, como Jesus Cristo nos dizia, paz em qualquer circunstância. Não é só paz dentro de um terreiro de Umbanda, paz dentro de um templo religioso, que por si só já tem uma energia totalmente diferente do nosso ambiente doméstico, porque é um ambiente de rezo, é um ambiente que a gente traz boas intenções, é um ambiente que a gente coloca esperança, é um ambiente em que a gente deposita os nossos propósitos. Não, eu tenho que estar bem em qualquer lugar, dentro da minha casa, dentro do meu quarto, no meu trabalho, em qualquer outra situação do meu cotidiano, eu preciso estar bem, estando bem comigo mesmo. Porque o meu sentido de caridade, amor para com o outro, igual ao outro, humildade, sem ser melhor, sem ser pior, e olhar o sofrimento do outro, que muitas vezes se manifesta como agressão a mim, como inveja, como maledicência, olhar aquilo tudo e ver que é uma pessoa infeliz no sentido puro dessa palavra, não no sentido mundano e profano, em que muitas vezes a gente profana verbalmente, ver aquele significado, aquele movimento, aquela expressão daquela pessoa, aquela ação nefasta, e enxergar que ele ainda é uma pessoa que está adormecida por uma vida, que ele simplesmente sobrevive. Olhar para isso e não revidar, e incluir. Se não por uma oração, se não por uma palavra de afeto, carinho e amparo, por um comando mental, porque a gente sabe o quanto o nosso pensamento ele tem um alcance longevo, o quanto o nosso pensamento não está condicionado à geografia. Olhar para aquela expressão, para aquela ação em que muitas vezes até me traz malefício, e incluir ela como uma fragilidade daquele ser. E quando eu olho para isso, eu estou incluindo esse ser no meu coração, mesmo que independente da convivência física, eu estou manifestando caridade. Caridade no sentido de olhar para o outro e incluir ele dentro de mim, de despedir uma oração para ele. Rezai aos vossos inimigos, nos pedia Jesus Cristo, e bendizei aquele que nos maldizem, porque é muito fácil a gente amar o amiguinho, a gente amar o marido e a esposa, a gente amar o filho que saiu do nosso ventre, pelos condicionamentos, como a gente fala, familiares. Mas a nossa verdadeira prática, enquanto ainda vivos na matéria, é incluir aquele que nos maldiz, incluir aquele que nos incomoda, incluir aquele que me fez uma ação que me causou malefício. Olhar para ele e dizer: tu é capaz de tudo e qualquer coisa. Tu é capaz de, a partir de um estalar de dedos, mudar e não aprisionar ele naquela situação. A religião de Umbanda tem um mestre supremo, um único mestre supremo, aquele que está no ponto mais alto do nosso altar, que é Jesus Cristo, e tudo aquilo que ele veio nos trazer, nos ensinar, porque ele se fez homem para que a gente pudesse um dia se fazer rei, manifestar inclusive a nossa majestade, a majestade de olhar para o outro e não deixar que aquele sentimento ainda, que tem uma vibração tão ruim, que me suga inclusive todas as energias, me afaste dele. De não deixar aquela mágoa, aquele rancor, aquele ódio, aquela sensação ruim de afastamento, de não querer nem olhar, e se tiver que passar na rua, cruzar a calçada e eu virar o rosto, fingir que não viu, olhar para aquilo de frente e se elevar a partir dessa vibração. Quando isso, nós verdadeiramente
estamos aprendendo a amar. Porque Deus não é só amor. Amor é uma parcela de Deus. A partir do amor é que a gente consegue ascender de forma vibracional. E assim a gente desenvolve a nossa majestade. Com a nossa majestade, aonde a gente estiver, a gente vai estar bem. Assim como Cristo faz em qualquer circunstância. Estando bem em qualquer lugar, nós temos harmonia e não estamos mais instáveis. Venha o que vier, um elogio, uma crítica, tudo vai ser incluído para o nosso bem. Se vier o elogio, a gente vai agradecer. Obrigado por contribuir com o meu crescimento. Se vier uma crítica, a gente vai agradecer 2 vezes. Obrigada por contribuir com o meu crescimento. Vou ponderar se isso me serve ou não. E assim a gente vai trabalhando a religião de Umbanda como filosofia. Não só dentro do terreiro, não só quando a gente veste branco, mas no nosso emprego. O emprego que traz o alimento para a minha matéria. A gente vai trabalhando a religião de Umbanda, o nosso engajamento, não só numa corrente mediúnica, onde a gente se chama de irmão. Porque irmão, todos nós somos. Inclusive as moças que chegaram hoje que eu nunca vi na minha frente. Por que elas são cristalinas para mim? Por quê? Porque eu ainda não aprisionei ela nos meus conhecimentos, no que eu chamo de vida e de consciência. Eu não sei quem elas são. Se são boas, se são ruins para mim, se eu quero ficar próxima ou não. A gente precisa se relacionar com o mundo e com a humanidade na sua forma individual, ser humano, assim, como se a gente estivesse conhecendo a pessoa pela primeira vez. Porque assim a gente dá a liberdade inata delas serem cada dia melhores. Porque quando a gente aprisiona uma pessoa no que a gente vê em relação a elas, elas jamais vão mudar na nossa frente. E assim a gente começa o nosso estudo de hoje. Essa jornada se chama Relicário de Amor. Foi um pedido do mentor espiritual dessa casa, Pai João de Aruanda. Quando finalizou o ano, ele nos deu esse presente. Que a cada palestra, cada dia de trabalho do ano de 2024, nós pudéssemos tocar na espiritualidade de forma consciente e, principalmente, inteligente. Uma espiritualidade que vem para contribuir com o nosso crescimento espiritual. Porque não adianta a gente praticar uma religião, seja ela qual for, se ela não tiver a capacidade de me melhorar como ser humano. Se eu ainda continuar levando uma vida em que eu só pratique a religião quando eu estou dentro do templo religioso e fora dele, eu continue sendo a mesma conivente com muitas ações que eu sei que muitas vezes a minha religião prega como errado, só que como eu não estou engajada, eu finjo que não vejo. Eu boto panos quentes. Eu tento tapar o sol com a peneira. A religião de Umbanda é uma religião que naturalmente ela transforma o nosso íntimo. Porque ela faz através do amor e da dor, 2 sentimentos com polos distintos, mas que se conjugam. Ela faz a gente enxergar a vida a partir do nosso íntimo. Se o nosso íntimo está escuro, ela vai clarear a nossa sombra, os nossos vícios, as nossas ações, os nossos hábitos negativos, que baixam o nosso padrão vibratório, e vai fazer a gente trabalhar neles. Não é trabalhar o outro. Isso, por engajamento caritativo, por consequência, naturalmente acontece. Mas a Umbanda faz a gente trabalhar o nosso íntimo, o que está escuro dentro. Porque quando a gente clareia o que está dentro, a gente naturalmente clareia tudo que está fora. E a gente começa a se relacionar com o outro a partir das virtudes dele. Quando a gente se relaciona com o outro a partir da virtude, é uma coisa que eu peço muito
em todos os trabalhos que nós temos aqui, a gente muda a nossa visão, a gente muda a nossa aspiração, que é o que a gente traz para o mundo e entrega para ele. E a gente muda a nossa energia. Quando tu olha para alguém e te relaciona com aquela pessoa a partir das coisas boas que ela faz, a gente muda totalmente a nossa visão. Porque naturalmente a gente está condicionado a se relacionar com o outro a partir dos maus hábitos deles, dos vícios. Porque assim é mais fácil. Muito mais fácil. Porque enxergando o mal do outro, a gente naturalmente se sente bem. A gente naturalmente não precisa mexer com o que a gente está, o nosso íntimo. A gente não tem trabalho. Só que quando a gente se relaciona com os outros a partir dos bons hábitos dele, das virtudes, das boas ações que ele praticou, a gente eleva o nosso nível. Porque a gente também tem que trabalhar o nosso íntimo. E a gente também tem que desenvolver boas ações. E cada um de nós é uma manifestação. Cada um de nós é um universo que se comunica uns com os outros. E aí criando as relações de simpatia e de antipatia. E assim o mundo, ao invés de caminhar e crescer, fica estagnado. Gerando, como a gente fala, os karmas reincidentes e as muitas encarnações. Que a gente vai ali nascendo e morrendo, nascendo e morrendo, nascendo e morrendo, sem trabalhar o que está dentro. E só ganhando experiência e sendo retroalimentado por elas, tendo gatilhos emocionais com traumas, com desajustes, que a gente nem sabe por que a gente pratica hoje. Então a religião de Umbanda, e como a gente fala, só é útil se a gente levar ela para o mundo. E não trazer o mundo para dentro da gente. Porque o mundo, ele é temporário. Vejam o reino dos céus com visível aparência. Nem digam, ele aqui ou lá está. Não vejam o reino dos céus com visível aparência. Nem digam, ele aqui ou lá está. O reino dos céus está dentro de nós. Jesus nos disse isso. Quando ele nos fala isso, ele nos coloca numa situação de majestade, de igualdade a ele, o espírito mais puro que esteve sobre a terra. Então a religião de Umbanda, ela é sim uma filosofia de vida quando a gente pratica dessa forma. Quando eu pratico Umbanda na segunda-feira, quando eu pratico a Umbanda na terça-feira, quando eu trago os conhecimentos de Umbanda para dentro do meu dia a dia da minha semana, para dentro da minha casa, para dentro da minha família, para dentro principalmente de mim. Dentro da religião de Umbanda, a gente vê um único Deus. Ela é uma religião monoteísta. E a partir desse Deus, várias disseminações de qualidades. É como se fosse um cristal com vários prismas, irradiando várias nuances de cores. Cada cor é uma qualidade. Deus, ele é incognoscível. A gente não consegue explicar Deus com a nossa limitação humana, porque ele é muito maior do que a humanidade toda pudesse explicar. O mais sábio dos homens não consegue explicar o que é Deus. A gente tenta, a partir de um espectro de consciências divinas, que nós dentro da religião de Umbanda chamamos de orixá, através das qualidades dele a gente vai tocando, como a gente toca em gotas do oceano. Porque a gente não consegue tocar no oceano todo, nem tampouco em Deus. A gente consegue tocar em parte dele. E hoje a gente vai falar sobre uma qualidade dele, uma parte muito pequenininha de Deus, que se chama Pai Oxóssi e Mãe Euá. Pai Oxóssi e Mãe Euá, visão, quando a gente enxerga, visão sobre arbitrariedade. Palavra um tanto quanto difícil até de pronunciar. Mas a visão sobre o nosso olhar do mundo. E o livre-arbítrio.
Ou seja, a qualidade inata que nós temos de escolher tudo e qualquer coisa. Pai Oxóssi, ele vem para nos mostrar que nós, como co-criadores, nós temos a qualidade de escolher todas as coisas. E Mãe Euá, também uma qualidade de Deus, um prisma dele, uma nuance de cor que surge daquele vasto arco-íris, vem para nos mostrar que frente a um obstáculo, a gente, por uma escolha inteligente e lúcida, pode contorná-lo com uma boa escolha. A palavra-chave, como nós gostamos de falar, que é o nosso acesso, como uma chave abre uma porta, para essa consciência, aspirá-la, incluí-la dentro de nós e praticá-la, que é o propósito dessa jornada de relicário de amor. A palavra-chave de Pai Oxóssi é escolha. E a palavra-chave de Mãe Euá é saber escolher. Pai Oxóssi, dentro da religião de Umbanda, ele é sincretizado como um caçador, com arco e flecha, que sai da sua aldeia e vai à caça para trazer o alimento para sua comunidade. Só por esse conceito, e incluindo ele dentro de nós, a gente vê que nós somos os caçadores. E o arco e a flecha são as nossas ferramentas de escolha. A flecha significa uma ação, uma escolha, que a partir de um momento lançada, não retorna. A gente tem liberdade para poder escolher todas as coisas. E se essa liberdade não tiver inteligência e lucidez, a gente acaba que perde a liberdade e se escraviza, através de uma escolha mal feita. Pai Oxóssi é essa condição em que a gente sai da nossa zona de conforto, usa as nossas ferramentas e enxerga que a gente precisa ter liberdade para se comunicar com a nossa natureza. E hoje, a nossa natureza, temporariamente, é humana. Então, a liberdade que nós temos como natureza humana é fazer boas escolhas que não atentem contra ela própria. Ou seja, toda e qualquer escolha que atente quanto contra a natureza humana é uma má escolha que nos escraviza. Um bom exemplo disso é o uso de drogas e entorpecentes. Eu tenho liberdade para usar droga? Sim, eu tenho. Seria uma boa escolha? Não, não seria. Essa droga vai me causar o quê? Uma escravização. Eu vou estar presa a algo que vai me gerar malefício. Posso fazer? Sim. Tudo posso. Mas nem tudo me convém. Pai Oxóssi é essa consciência divina que me mostra em que todas as escolhas, elas são frutos das nossas ações, sejam elas positivas ou negativas. Mãe Euá é aquela consciência de Deus que enxerga no meu cotidiano, na minha vida, enquanto ser humano, um obstáculo. E esse obstáculo, por uma escolha bem feita, com lucidez, com inteligência desimpedida, como o Pai Benedito fala, eu sabia-la contornar. Mãe Euá, no seu estereótipo humanizado, vem como a guerreira com uma serpente na mão. Porque a serpente, ela tem essa metáfora de nos passar a renovação pela troca de pele. Renovação no sentido de renascimento. Mãe Euá vem nos dizer que frente a um obstáculo, se a gente fizer uma boa escolha, se a gente souber contorná-lo, se a gente gerar benefício através de uma ação que ainda está nos impedindo, nos obstaculizando, eu me renovo, eu me fortaleço, eu cresço como ser humano. Num sentido metafórico, eu evoluo.
eu passo de fase, se a gente estivesse falando para adolescentes. Eu cresço dentro de mim. Pai Oxóssi nos mostra e que a partir do momento em que a gente sai da nossa zona de conforto, ou seja, aquelas convivências que me trazem malefício, principalmente o meu próprio mental, que é enfermo, e que eu já me habituei a conviver com as minhas enfermidades mentais, a partir do momento em que eu busco uma outra visão, eu me torno forte como um caçador. Um caçador que não caça com rede, que caça com arco e flecha. Porque ele precisa olhar o alvo, mirar naquele alvo e apontar para ele. Exatamente como os propósitos que nós desenvolvemos para a nossa vida. Quais são os nossos propósitos? O que eu quero para mim? Quais são as minhas perspectivas para daqui a 10 anos? Ou eu estou vivendo aleatoriamente no mundo, de acordo com o que me acontece? Eu só recebo do mundo ou eu também entrego para ele? Pai Oxóssi é aquela consciência divina que está conectado ali com a mata, com aquela diversidade de opções, de colher tanto um fruto nutritivo quanto um fruto tóxico. Tanto algo que pode me trazer saúde, quanto algo que pode me trazer doença. E assim a gente vai trabalhando a nossa experimentação para a vida e para a arbitrariedade. Da mesma forma como a gente se relaciona com as pessoas. Enquanto umas eu amo e outras eu não, um fruto é bom ou um fruto é ruim. Para que eu vou usar a minha visão frente a todos os movimentos do mundo? Com isso, a gente toca numa visão divina e leva ela para a nossa prática diária. Porque só assim, esse tratamento consciencial pode me gerar benefício. Porque senão eu fico que nem um papagaio aqui falando, a gente fica que nem um gravador escutando, e aí não escolhe mudar de vida, não escolhe trazer essas experiências para o nosso cotidiano. Só assim a gente pode se ajudar e ajudar o próximo. Tá intrigado com o barulho? Pai Oxóssi e Mãe Euá são duas consciências de Deus. Visão sobre arbitrariedade. Quando eu olho qualquer movimento, e assim como um caçador eu coloco atenção nisso, e vejo esse movimento como algo a experimentar, a saúde ou a doença, o benefício ou o malefício, a doença ou a cura. E escolho frente a todas as minhas ações. Posso usar droga? Sim. Me gera benefício? Não. Mãe Euá é essa consciência, que a partir dessa boa escolha, me transforma em renovação. Porque com certeza, já passamos por muitas experiências que nos trazem malefício. Que barulho é esse? Que barulho é esse? Então é isso. Com isso a gente encerra a consciência divina que olha Deus a partir das nossas escolhas, a partir da nossa consciência inteligente de que tudo que nos acontece precisa ser ponderado. Porque como um caçador, a gente tem um número limitado de flechas. E se a gente for escolhendo tudo que nos é ofertado, a gente acaba nos intoxicando. Então a gente tem que ser seletivo no mundo. Seletivo não no sentido de selecionar pessoas, mas selecionar o que a gente traz para dentro do nosso coração. Porque Jesus também dizia: aonde está teu coração, ali está o teu tesouro. Qual é o tesouro que a gente traz para dentro da gente? Então, Pai Oxóssi, Mãe Euá, consciências de Deus, orixás,
a partir de uma individualidade, a partir de uma coletividade. Consciências que muitas vezes estão ali. Eu olhei para uma irmã que tem a ancestralidade no Oxóssi, e essa visão de saber olhar o mundo, incluí-lo e fazer boas escolhas, assim como um caçador. Dentro da natureza, ele se conecta com as florestas, como eu falei. E num sentido de relacionalidade, a folha, como a gente desenhou aqui. O pessoal de casa não está vendo, mas depois a gente mostra. A gente fez a questão de colocar uma única folha na árvore, porque é a visão de Pai Oxóssi. Essa questão de responsabilidade, de compromisso. Que uma única folha parece ser despendida, descartada, sem nenhum prejuízo para a árvore. Quando, na verdade, ela tem uma grande responsabilidade. Através dela é que ela absorve o orvalho, através dos raios do sol, absorvendo os raios do sol, ela ajuda a planta a fazer a fotossíntese. E assim somos nós, frente a Deus, como uma única folha, frente a essa grande árvore que é a divindade. O nosso sentido de responsabilidade para com Ele. Porque a gente gosta muito de falar que nós somos Deus. Que Deus, Umbanda, é Deus conosco. Se nós somos Deus também, nós temos uma responsabilidade para o mundo. E quando a gente se manifesta contra a nossa natureza humana, a gente deixa de ser Deus. Porque a gente começa a se colocar numa posição de afastamento do todo, da humanidade. Assim como a árvore. Se ela deixar de cumprir com a responsabilidade dela, com o compromisso que ela tem com o todo, certamente essa árvore fica fragilizada. Porque é menos uma sem fazer o trabalho. E como a gente fala muito aqui dentro, a gente é substituível em tudo que a gente faz. E o nosso trabalho, se a gente deixar de ir, a gente é substituível. A curto ou a médio prazo, a gente vai ser substituído. Certamente. Se a gente deixar de vir ao terreiro, o terreiro não vai fechar as portas. Porque a gente vai ser substituído. A gente só não consegue ser substituível para nós mesmos. Então a gente tem que pensar muito bem nas nossas ações e nas nossas escolhas. Porque a gente não consegue se afastar de algo que é puro dentro de nós, se fragmentar. Para todos os outros, a gente consegue ser substituído, menos para nós. Então a gente tem que ser um com a gente mesmo. A gente tem que ser honesto, responsável, comprometido com a nossa natureza. E quando a gente se afasta dela, a gente também se afasta de algo que vai nos trazer benefício, de Deus em nós. Ou seja, hoje, como todos nós estamos aqui, de praticar a genuína Umbanda, aquela que olha o outro e inclui dentro do coração. Vamos para o nosso momento evangelho, senão a gente fica o resto da tarde dialogando sobre escolhas. Obrigado. Boa tarde, gente. Tudo bem? Bom, como a Jaque já mencionou bem, né? Eu vou trazer alguns evangelhos, algumas passagens, algumas bem clássicas até. E eu queria convidar todos para depois ficar, o que mais salientar para vocês, assim, que ficar mais evidente, para fazer uma reflexão interna, porque basicamente vai ser, a gente tem muitos pontos que a gente pode falar de liberdade, de livre-arbítrio e dessas opções de escolhas que a gente tem na nossa vida, né? E aí eu vou ler aqui alguns evangelhos, algumas passagens. Se alguém quiser falar alguma coisa, fique bem à vontade para compartilhar. Vamos lá, eu vou começar com João, capítulo 5, versículo 1 a 16. A cura do paralítico em Jerusalém, esse é o título. Depois disso, celebrava-se uma festa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Existe em Jerusalém, junto às portas das ovelhas, uma piscina chamada em hebraico Betesda,
que tem 5 pórticos. Muitos enfermos, cegos, coxos e paralíticos ficam ali deitados. Entre eles havia um homem que estava doente há 38 anos. Jesus o viu deitado e, ao saber que estava doente há muito tempo, disse-lhe: Queres ficar curado? O doente respondeu: Senhor, não tenho ninguém que me ponha na piscina quando a água se movimenta. Enquanto estou indo, outro doente desce antes de mim. Jesus disse-lhe: Levanta-te, toma teu leito e anda. No mesmo instante, aquele homem ficou curado, tomou o leito e andou. Então, Jesus traz nesse momento uma oportunidade de cura, né? Ele oferece para aquela pessoa: tu queres ser curado? Ele faz uma pergunta. E o cara tá ali há 38 anos, naquela agonia, naquele desespero, e ele não consegue chegar ali, alguém chega na frente dele, e ele está sempre tentando e não consegue. E Jesus pergunta para ele, e muito provavelmente a fé e a vontade dele, que ele está tanto tempo ali agonizando, a fé e a vontade dele fizeram ele conseguir levantar e ir ali, andar e conseguir chegar no milagre da cura, né? E se não fosse a vontade dele, o querer dele, muito provavelmente ele não conseguiria fazer isso. Bom, beleza, esse é o Evangelho de João, fica a reflexão ali. Eu vou pular, vou voltar aqui e vou passar sobre Mateus, capítulo 6, versículo 21. Deixa eu me localizar aqui. Aqui. Buscar a verdadeira riqueza. Não ajunteis riqueza na terra, onde a traça e a ferrugem as corroem, e os ladrões assaltam e roubam. Ajuntai riquezas no céu, onde nem traça nem ferrugem as corroem, onde os ladrões não arrombam nem roubam. Pois onde estiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. Ou seja, mais uma passagem, né, sobre escolha, basicamente. Onde está nosso tesouro, está o nosso coração, né? Então Jesus está trazendo ali, está dizendo, guarde a riqueza que vale. Muitas vezes a riqueza não está relacionada a bens materiais, né? Então, o que a gente vai guardar como riqueza? O que é esse nosso tesouro, o nosso presente que nós mesmos podemos buscar, né? Essa recompensa que nós podemos buscar, ou procurar dentro de nós mesmos e cavar até achar. Enfim, cada um tem a sua jornada, mas então onde está esse nosso tesouro, e consequentemente, né, o nosso coração vai estar junto com esse nosso tesouro, para o que a gente dá valor realmente, importância. Bom, agora passado por Mateus, eu pulo dos evangelhos aqui e vou lá para Coríntios. Como eu falei para vocês, são vários trechinhos que eu trouxe para essa reflexão, né? Então, em Coríntios, a gente está no capítulo 6. Capítulo 6, aqui, versículo 12. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas não me deixei dominar por coisa alguma. Ou seja, tudo me é lícito, tudo é legal, tudo eu posso fazer. Como a Jaque comentou ali, eu posso escolher para onde eu quero ir. A liberdade é minha, eu faço o que eu vou entender. Mas nem tudo me serve, vamos dizer assim, né? Então, cabe de nós a escolha de querer saber o que vale e o que não vale para nós, né? Então, essa seria a reflexão que eu trago lá de Coríntios, né? Que seria essa epístola ali. E epístola é quando eles traziam para os povos essas cartas, ou cartas papiros, né? Vamos dizer assim, com informações para trazer para aquele povo que era de profetas, né? E aí isso é dito para Coríntios. Depois a gente vai para Gálatas. Em Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Ficai, portanto, firmes, e não vos curveis de novo ao jugo da escravidão. Ou seja, foi para a liberdade que o Cristo nos libertou. A gente está livre para ser livre. E cabe a nós se a gente vai ser escravizado ou não de novo. Cabe a nós a gente chegar na nossa escolha e querer, eu vou escolher tal coisa e cair naquele vício e ficar escravo daquela coisa. Então, essa relação de Gálatas, eu queria trazer também essa reflexão de Gálatas, né? Aí depois eu meio que dou uma fugida aqui da Bíblia, e quem sabe que eu gosto de trazer algumas coisas diferentes de vez em quando.
não diferente, né? Mas enfim. Eu trouxe uma passagem de Nefe, do livro dos Mormons, do capítulo 2, tá? É o versículo 27. O que acontece? O capítulo 2, no prólogo ali, ele diz assim, ó: a redenção vem-nos por intermédio do Santo Messias. A liberdade de escolha é essencial para a existência e para o progresso. Adão caiu para que os homens existissem. Os homens são livres para escolher a liberdade e a vida eterna. Esse capítulo, ele estima-se que foi escrito entre 588 e 570 a.C. Aí tem o versículo 27, né? Portanto, os homens são livres segundo a carne, e todas as coisas de que necessitem lhes são dadas, e são livres para escolher a liberdade e a vida eterna por meio do grande medidor de todos os homens, ou para escolherem o cativeiro e a morte, de acordo com o cativeiro e o poder do diabo, pois ele procura tornar todos os homens tão miseráveis como ele próprio. O livro dos Mormons, ele foi só dando uma breve introduzida, eu não tenho muito conhecimento sobre isso, eu não sou a pessoa mais indicada para falar sobre, mas eu dei uma pesquisada sobre Nefe, e ele foi um profeta que ele saiu nesse período lá de Jerusalém, e ele veio para as Américas, e o livro dos Mormons foi escrito aqui, nas Américas, por profetas que viviam aqui. Então eu acho que era isso que eu tinha de reflexão para trazer para hoje. Trouxe essa daqui, que já por si só já fala muito bem sobre o que qual é essa liberdade que nós temos, e a liberdade que nós podemos escolher o caminho que vamos seguir, né? E eu acho que é isso. Alguém tem alguma contribuição? Quer falar alguma coisa? Não? Eu vou só contribuir. Por favor. Contribuir para mostrar que ali é a nossa árvore. Para quem está aqui, todo mundo está enxergando. Fica bem, é o simbolismo da cruz, quando a gente manifesta Pai Oxóssi. E o plano na horizontal simboliza as nossas escolhas mundanas. Mundanas no sentido da palavra ruim, mas no sentido da palavra em que as nossas escolhas estão condicionadas à nossa vida material, mas que também nós somos espírito, e também nós temos uma vida espiritual. E o plano vertical, ele simboliza quando a gente cresce espiritualmente, quando a gente ascende, como a gente falou, evolução, florescimento do espírito, e são as nossas escolhas divinas. Todo o tempo nós fazemos escolhas. Qualquer coisa que nos acontece, naturalmente a gente escolhe. Se passar aqui dentro uma borboleta, naturalmente a nossa visão individual frente a um único evento, ele muda. Para uns a borboleta é muito boa, para outros a borboleta não é boa, é ruim. Se pousar na minha roupa pode me manchar. Para outros a borboleta tanto faz. Afinal de contas, quem é a bendita borboleta? Ela é boa, ela é ruim ou tanto faz? Então, toda vez que nós escolhemos pela materialidade, a gente caminha num plano horizontal, sem crescimento espiritual. Toda vez que nós escolhemos para nossa espiritualidade, nosso florescimento, e nós fazemos escolhas divinas, nós crescemos em relação. Esse plano ele é chamado de sabedoria. E esse plano é chamado de ignorância. Ignorância não no sentido esvaziado da palavra, como a gente usa muito, chamando alguém de ignorante, mas no sentido de falta de conhecimento. Nesse plano a gente cresce, nesse plano a gente se mantém. O importante é, assim como a crucial, tentar inclinar o plano que está na horizontal até que ele se aproxime do plano que está na vertical. Pai Oxóssi também é conectado dentro da fitoterapia com a arruda, tanto como banho externo quanto como banho interno. A arruda ela é uma erva estabilizadora e ela mexe com o nosso campo genésico, que é o nosso campo que está ligado ao elemento aquático. Dentro da fisiologia humana,
ele é os nossos testículos e os nossos ovários. Independente da nossa característica, do nosso gênero, todos nós excretamos hormônios na nossa corrente sanguínea. A testosterona, o estrogênio, a progesterona. Então, todos esses hormônios, eles alteram principalmente o nosso campo emocional. E a partir do nosso campo emocional estabilizado, nós fazemos boas escolhas. Quem já não ouviu falar aqui da famosa TPM? É quando os nossos hormônios estão ali fluindo pela nossa corrente sanguínea e alteram inclusive o nosso humor. Esse é um exemplo também da nossa instabilidade emocional frente aos comandos do mundo, às ações do mundo. Então, essa era só uma contribuição que eu deixei passar, mas ainda em tempo a gente também leva como reflexão para a nossa semana. O quanto a gente está caminhando no plano vertical e o quanto a gente está caminhando no plano horizontal. Que a gente tenha boas escolhas, que a gente escolha com sabedoria, que a gente tenha inteligência, inclusive, para olhar o mundo e contribuir para ele. Não só tirar do mundo. Que a gente leve coisas boas para ofertar. Não só para o mundo em geral, como a gente está acostumado a dizer, mas para o mundo individual, na presença do próximo na minha vida. Tá bem? Uma boa tarde, então vamos iniciar os trabalhos pontuais, porque os trabalhos conscienciais já foram ofertados.